começo do mês de julho foi marcado por manifestações de judeus etíopes em Israel. Solomon Teka, um adolescente negro, foi morto por um policial branco. Segundo o policial, ele estava separando uma briga, quando os jovens começaram a atirar pedras. Ele teria atirado no chão, mas a bala ricocheteou e atingiu Solomon. O acontecimento gerou revolta. As manifestações aconteceram em várias cidades. Algumas delas foram violentas. O país ficou um caos. O policial pagou fiança e foi solto, o que gerou mais protestos. Você deve estar se perguntando duas coisas. Primeiro, e eu com isso? E mais, tem judeus etíopes? Esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel que fala sobre as relações entre os dois países. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP. Eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. Nossa entrevistada hoje é a Paula Fontanesi, autora do trabalho Judeus da Etiópia e o Estado de Israel, reflexões sobre judaicidade e negritudes na sociedade israelense. Oi, Paula, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente. Tudo jóia, é um prazer. Paula, quem são esses judeus etíopes? Então, essa pergunta é uma pergunta muito simples e um pouco complicada, né? Então, assim, dá para a gente pensar a partir do ponto de vista deles, né? Como eles se definem, e eles se definem como parte da descendência de Salomão, né? A história é bem conhecida do encontro do rei Salomão com uma mulher, que era uma rainha, que no caso, no contexto etíope, se chama Maqueda, e ela teria se interessado por conhecer, eu tinha ouvido falar muito da sabedoria desse rei, conhecer o rei Salomão, né? E essa é uma história que ela se repete, tanto no contexto, né, cristão, quanto no islâmico, como no universo judaico. Só que no contexto etíope ela é apresentada de uma maneira diferente, né? A partir desse encontro, Maqueda tem um encontro com o monoteísmo, né, de Salomão, e a partir desse momento ela começa a se interessar pelo Deus de Salomão. Isso teria dado origem não só ao monoteísmo na Etiópia, como também à monarquia etíope, né? E a partir daí que os etíopes remontam à origem desse monarca, né? Que não seria de origem africana, mas seria de origem semítica, né? Porque da raiz de Salomão. Então, é interessante pensar, né, a maneira como esse mito de origem para os Beta Israel os distancia. Beta Israel, como eles são conhecidos, se denominam, né, se chamam, que é a Casa de Israel, como eles eram conhecidos na Etiópia. Então, isso demonstra a maneira como eles não se sentiam parte do continente africano, por exemplo. E essa mesma narrativa, só que de uma maneira diferente, foi adotada pelo governo israelense ao longo da história, né, e por grupos judeus europeus, na hora de aceitar esses que a gente conhece hoje em dia como judeus da Etiópia, enquanto judeus, né? Só que como parte da descendência de Dan, né, da tribo perdida de Dan. Mas nas duas histórias, nos dois mitos de origem que a gente para os quais a gente olha, seja o mito de origem etíope, né, como eles se enxergam, e como o Estado de Israel reconhece essa origem judaica dos Beta Israel, a gente consegue ver uma desconexão, um distanciamento desse grupo do continente africano. Então, eles são vistos como um povo na África e não da África, né? Pesquisas históricas mais recentes já têm uma outra posição a respeito disso, né? Então, não há embasamento histórico que justifique, né? Que seja sólido o suficiente para justificar essa origem judaica que não remonta nem à tribo de Dan, nem a uma origem salomônica, né? As pesquisas mais recentes atribuem a origem dos Beta Israel aos últimos 500 anos na Etiópia, como parte de um desdobramento, né? De uma conversão ao judaísmo. Então, do ponto de vista dos historiadores, os Beta Israel são vistos como um grupo de origem autóctone, né? Oriundos mesmo da Etiópia.
E Paula, como que esses judeus etíopes que vivem hoje em Israel foram parar lá? Agora eles estão já na segunda ou terceira geração, é isso? Então, estão na terceira geração, indo para a terceira geração. Essa questão da ida dos judeus da Etiópia para Israel é muito interessante, assim, porque hoje em dia, e eu lembro quando eu estava fazendo a pesquisa, né, quando me perguntavam sobre qual era meu tema de pesquisa, e quando eu falava que eram os judeus da Etiópia, era uma resposta que causava muito estranhamento, né, porque, de alguma forma, ao longo da história, você teve um processo de distanciamento do que se imagina enquanto judeu e do que você imagina enquanto africano, enquanto negro, né? Mas, assim, se a gente começa a olhar para a história para trás, dar uma olhada para trás, essa distância não era tão grande, por exemplo, na Idade Média. Nesse período, era muito comum, né, que se esperasse encontrar grupos judeus no continente africano. Tanto é que muitas vezes viajantes europeus, quando iam se aventurar pelo continente africano, rabis, rabanim, né, no hebraico correto, enviavam cartas para que fossem entregues caso eles se deparassem, trombassem com algum judeu por lá. Porque nessa época era muito comum, né, a ideia, a concepção de que as 10 tribos perdidas se encontrariam em algum lugar da África, né? Então, era muito comum, e mesmo assim, mesmo por uma questão da maneira como o europeu olhava para o outro, para o diferente, né? Muitas vezes, quando em viagens, né, os europeus se deparavam com algo que parecia contradizer aquela ideia, aquela preconcepção do que se espera de um africano, né, que já era pensado como um povo selvagem, como um povo atrasado. Quando se encontrava qualquer elemento de civilização, né, de cultura, você não compreendia, esse europeu não compreendia como poderia estar acontecendo aquilo, até porque tinha a questão da maldição de Cã, que você via o povo africano como um povo amaldiçoado, né? E a escravidão era justificada com base nisso. Mas, enfim, a questão é que quando você encontrava elementos que eram distantes da imagem do que era pensado como africano, era muito comum que, dentro desse contexto em que se esperava encontrar o judeu no continente africano, se atribuir a esses grupos a identidade judaica. Isso aconteceu com diversos grupos ao longo da história, né? Então, você tinha um processo de alterização e de judaização do africano. O que né? é muito então, louco, nesse né? contexto, Pensando que o judaísmo não é uma religião proselitista, né? Então, isso é algo que me parece muito estranho ao judaísmo. Mas esse processo também rolou uma aculturação, né? Eles fizeram com que essas pessoas se desvinculassem da sua cultura para se assimilar à sociedade israelense de então, né? Completamente. O que aconteceu foi que daí, então, o primeiro reconhecimento, né, dos Beta Israel enquanto judeus se deu já na Idade Média, no século XVI, por um estudioso do Talmud, o Radbaz. Foi esse mesmo reconhecimento, datado do século XVI, que foi acionado no contexto israelense na década de 70, pelo Ovadia Yosef, para poder justificar o reconhecimento dos judeus da Etiópia como judeus, entendeu? Então é interessante a gente ver como que foi necessário remontar a Idade Média, né? E nessa época o estudioso do Talmud tinha identificado os Beta Israel como parte da tribo perdida de Dan. É interessante a gente ver como que era muito mais fácil você arrumar uma conexão entre Israel e África num contexto medieval, né? Então, é interessante a gente pensar isso, e é curioso pensar que os primeiros contatos, né, que aconteceram entre judeus europeus e os Beta Israel no contexto etíope eram, ao mesmo tempo, um encontro de reconhecimento, de pensar, nossa, eles têm traços, eles têm
certas cerimônias, né? Até porque eles seguiam, por exemplo, literalmente as leis da Torá, no que diz respeito à pureza ritual. Então, tinha toda aquela questão do resguardo da mulher durante o período menstrual. Então, todos os rituais, né, que tinham sido prescritos para o povo de Israel na antiguidade, eles seguiam até serem encontrados. E encontrados, não, eles estavam vivendo lá, né? Mas até até terem o encontro, né, com o judeu europeu. E ao mesmo tempo que havia esse reconhecimento, pensar, nossa, eles fazem parte, né, desse mesmo, dessa mesma cultura, dessa mesma religião, essas mesmas práticas, tinha um processo também de adaptação, né, ao judaísmo normativo da época, por exemplo. Então, eles foram meio que educados, né, a inserir, a mudar a maneira de ser deles e a se adaptarem ao que era visto como a regra agora já no continente, na Europa, né? E, Paula, como é que foi para eles serem enquadrados na lei do retorno, para eles efetivamente poderem morar em Israel depois da criação do Estado? Teve alguma dificuldade, uma resistência nesse processo? Então, o reconhecimento deles enquanto judeus, né, pelo Ovadia Yosef em 72, 73, se deu sem grandes problemas. Assim, tinham polêmicas a respeito dessa origem, né? Mas até então não havia nenhum tipo de iniciativa de imigração dos Beta Israel para Israel, entendeu? Então era um reconhecimento, mas ao mesmo tempo não tinha um impacto, né? Não era algo que tivesse algum tipo de mudança nessa relação entre Etiópia e Israel. O que mudou foi quando, em 75, eles passaram a ter direito à lei do retorno, né? E ainda assim, não houve uma mudança imediata. O que aconteceu foi que, mesmo havendo essa mudança, né, mesmo eles tendo sido incluídos nessa possibilidade, nesse reconhecimento enquanto judeus e com direito a fazer a Aliá, isso não foi automaticamente transformado em imigração, né? Por vários fatores, por vários motivos. E o que aconteceu foi que a imigração, de fato, dos Beta Israel para Israel foi muito motivada, fomentada por iniciativas de judeus e de organizações judaicas da América do Norte, do Canadá e dos Estados Unidos, né? Foram eles que fizeram pressão para que o Estado, de fato, fizesse algo em prol dos Beta Israel, e é interessante a gente pensar o contexto, né? Então, isso era a década de 70, era após a guerra civil na Etiópia, né, que tinha deposto o imperador, e a situação era muito complexa e muito difícil na Etiópia nesse momento. Passavam por um momento de fome, de incerteza, de crise. A vida, né, dos etíopes estava em perigo, e nesse contexto, esse grupo que já era conhecido, né, já tinha tido algumas aproximações com relação aos Beta Israel, até da agência judaica na década de 50, né, mas que eram todas feitas lá na Etiópia, e não tinha nenhuma iniciativa de levá-los até Israel, por exemplo, né, até porque o Estado de Israel naquela época, na década de 50, era muito recente. Mas quando o contexto etíope começou a ficar mais perigoso, vamos assim dizer, quando a situação política, né, e a crise começou a atingir de maneira mais forte a Etiópia, os grupos que já eram pró-imigração, né, dos Beta Israel para Israel, dos judeus da Etiópia para Israel, ganharam ainda mais força, né? E nesse momento, inclusive, acusações de racismo foram responsáveis por pressionar uma ação mesmo do governo israelense para que desse início a uma imigração dos judeus da Etiópia, né? Então foi todo um contexto político que favoreceu, né, essa imigração, que não era, né, a princípio, algo desejável, algo assim
Os etíopes, eles eram vistos como um grupo fraco, né, que não ia contribuir na formação da sociedade israelense. Essa era a visão, né, no período, na época. E foi com esse tipo de olhar que eles foram levados até Israel. E na época já eram pensados como um problema social em potencial, né? E foram assim que eles foram recebidos em Israel pelos centros de absorção, né? Pelo Merkaz Klitá. Então eles não foram verdadeiramente acolhidos, né? Houve limitações na integração dessa comunidade na sociedade israelense. Até porque, assim, já existia o conceito, né, de centro de absorção, já existia, né? Já era algo que existia desde a década de 50 e 60. E A continua questão era existindo, assim, né? Todo mundo continua existindo. Todo o Olê Hadash, né? Todo novo imigrante a Israel tem a opção de ficar no Merkaz Klitá. Sim, mas a questão é que no caso, né, dos judeus da Etiópia, esse centro de absorção, ele virou algo diferente, entendeu? Porque assim, em outros tipos para outros tipos de imigrante, os serviços prestados pelos centros de absorção era mais assim, mais pontual. Então você tinha as aulas de hebraico, né? Você tinha uma ajuda, um auxílio para conseguir um primeiro emprego, um lugar para ficar, né? Mas não era uma instituição total, né? Você não tinha um controle sobre a vida desse imigrante ali. Agora, a política mesmo de acolhida, de recepção dos imigrantes etíopes, foi uma política de tutelagem, na verdade, né? Então, o que acontece é que eles foram vistos como incapazes, muitas vezes, de lidar com as coisas, né? E foi esperado deles um choque de cultura desde o início. Então, tinham mulheres, né? As Somrot, que elas eram responsáveis por ensinar as mulheres da Etiópia, né? A fazerem as tarefas mais banais em casa, né? Então elas, isso eu tive durante o trabalho de pesquisa, eu tive contato, né, com mulheres que passaram por esse processo, e elas falavam que elas verificavam os armários, elas abriam os armários, abriam o guarda-roupa, elas ficavam dando pitaco na vida delas, entendeu? Na maneira como tudo era conduzido. E foi uma coisa muito traumática, porque tinham questões, como, por exemplo, essa questão do resguardo durante o período menstrual, né? As mulheres estavam acostumadas a não cozinhar, a não fazer nada, a ficarem isoladas nesse período. E lá elas foram proibidas, praticamente, de fazer isso. Elas tentavam se esconder nos abrigos, nos guarda-roupa, sabe? E elas eram meio que obrigadas a cozinhar para a família, porque todo o sistema deles de ajuda foi desestruturado, né? E também teve uma política de, por exemplo, enviar as crianças para lugares diferentes, por exemplo. Você mandava a criança ainda pequena, não pequenininha, mas adolescente, a partir dos 10 anos, para colégios internos, né? Porque esperava, o que se tinha em mente era que a cultura do etíope atrapalharia, né? Que era vista como um obstáculo, né? E que precisava ser, aquilo deveria ser transformado, adequado ao contexto israelense, né? E é interessante a gente ver a maneira como, quando a gente olha, né, para a imigração dos judeus da Etiópia, a gente consegue se deparar com dois conceitos muito diferentes de cultura, duas maneiras muito diferentes do que o Estado encara a cultura e a sociedade israelense em momentos diferentes. Por exemplo, no momento da imigração etíope, a cultura do etíope ela é vista de uma maneira mais dinâmica, né? Ela é vista como algo que pode ser mudado, algo que pode ser deixado para trás, algo que deve ser deixado para trás. E quando você, por exemplo, você vê a atitude, né, de muitas pessoas, né, na sociedade israelense, do próprio Estado israelense com relação ao etíope israelense hoje em dia,
mesmo na situação presente, você vê que muitas coisas, muitos problemas sociais, por exemplo, enfrentados pela comunidade em Israel, são atribuídos à cultura. Então, você tem, por um lado, uma visão de cultura flexível, que você acredita que ela pode ser abandonada, e, por outro lado, você tem uma visão de cultura meio engessada, quase essencializada, como se o etíope não conseguisse mudar, entendeu? E nesses momentos de confronto, na verdade, né, que essas questões vêm à tona. E é interessante a gente ver, né, que, por exemplo, por mais que o que esteja em jogo, né, na atualidade, no contexto israelense agora, a questão da violência policial, seja mais essa questão, né, do embate e da maneira como a comunidade é vista, nesses momentos, sempre a questão da absorção, da imigração, da maneira como a comunidade está inserida ou não está inserida na sociedade israelense vem à tona, né? Então, tudo remonta a isso, e essa é uma questão recorrente, né, que eu observei também durante o trabalho de pesquisa. Então, é interessante a gente entender esses processos, né? E, Paula, pulando para os dias de hoje, como é a questão do racismo em Israel? Só complementando, você acha que dá para fazer um paralelo com o que é o racismo aqui? É um racismo institucionalizado? Estrutural. E só contando uma historinha, assim, eu lembro na minha época de tagliteira, quando eu fiz a viagem com Taglit, eu aproveitava os momentos de night out para dar umas escapadas e fazer uns rolês mais alternativos. Eu fui com 2 dos participantes também, e a gente encontrou, sei lá, fazendo uns rolês pelas vielas de Jerusalém, pelos becos, e a gente conheceu um etíope. Para mim foi, assim, um encontro muito que me marcou bastante. E quando ele convidou, disse que ia mostrar algumas coisas pra gente, uma das meninas que estavam comigo, ela não quis ir. E rolou um super constrangimento, porque a gente claramente percebeu que ela não quis ir. E ele falou, a gente se desculpou e ele disse... Não, eu tô acostumado, eu sou negro e as pessoas têm medo, então... É claro que deve ser muito diferente, a história do racismo aqui é uma e a história do racismo lá é outra, mas essa história do menino baleado me lembrou muito coisas que acontecem no Brasil rotineiramente, né? A gente até separou um dado aqui que em 2017 o índice era de uma morte de jovem negro a cada 23 minutos aqui no Brasil. Tem como fazer um paralelo, Paula, em relação ao que acontece aqui, desse racismo estrutural, com o que acontece lá? Também dando a minha contribuição do que eu estudei quando morei em Israel, que eles são muito marginalizados, a periferia de Tel Aviv é onde vivem esses judeus etíopes. Tem alguma similaridade para a gente entender, para ficar mais palpável para a gente a situação deles? Então, eu acho que, por exemplo, a gente não tem como pensar isso, né, sem pensar a maneira como a comunidade etíope está distribuída em Israel, por exemplo, né, em quais cidades eles se concentram, né, e em quais bairros dentro dessas cidades, né. Então, porque isso já mostra um pouco, já dá um pouco do diagnóstico para a gente compreender as questões sociais e as questões de discriminação mesmo e de marginalização que a comunidade etíope enfrenta em Israel, né? Então, uma das coisas é exatamente isso, assim, a maneira como os imigrantes etíopes foram alocados, né, em Israel. Então, eles acabaram se concentrando na região sul de Israel, né? Então, para quem não sabe, tem uma diferença bem grande em Israel, dá para dividir Israel entre norte e sul, né? E a parte sul de Israel é a parte mais onde você concentra, né? Você tem cidades com menos infraestrutura, o índice de desemprego é muito mais elevado, né? Então, a qualidade do ensino nessa região em geral, né, também é inferior, né? E isso dentro de bairros ainda mais desfavorecidos, mais periféricos, dentro dessas cidades, é ali que você encontra as comunidades etíopes, né? Então, assim, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu morava em Beersheba, né, que fica no sul de Israel, fica a 40
quilômetros da faixa de Gaza. Então, a gente estava na faixa ainda a gente era alcançado pelos foguetes. E ali é muito fácil de você ver onde vivem os etíopes, né? E se assemelham muito, por exemplo, a nossa experiência brasileira com as CDHUs, né? Então, são conjuntos habitacionais, são apartamentos, são prédios, onde você tem uma quantidade grande, né, de etíopes morando, né? E era muito interessante porque, na época, morava perto da universidade. E na minha, assim, fora o momento que eu fazia pesquisa dentro de uma ONG, eu não tinha nenhum encontro com etíopes, porque na universidade Ben Gurion, que fica lá em Beersheba, era um índice baixíssimo, você não via, né, a presença etíope dentro da universidade. Eu não via a presença etíope no bairro onde eu andava. Entende? E daí, à medida que eu ia me distanciando da universidade e do centro, eu ia encontrando a comunidade, né? Então, era uma discrepância muito grande. E você vê como que, muitas vezes, os universos não se conversam, né? Então, mesmo, sei lá, a vida noturna perto da universidade, era só universitário que entrava. Então, você já não convivia, né, com o etíope, por exemplo. Então, muitas das pessoas que eu conhecia na universidade, eu conversava com eles sobre isso, sobre a maneira como eles tinham tido contato com etíopes, e era basicamente no exército que eles tinham tido contato, né? E de uma maneira meio superficial. E um pouco dessa realidade é justamente pela maneira como, assim, como a política foi aplicada para esse grupo, para os judeus da Etiópia. Então, tiveram iniciativas, por exemplo, de incentivo, por exemplo, na aquisição de casa própria, né, para esses imigrantes recém-chegados, para os Olim Hadashim. Mas a questão é que o valor, né, que era garantido para cada família, era muito baixo, né? Isso já limitava o lugar da habitação deles. E ali também já condiciona a escola que você vai frequentar, que é a escola do bairro, né? Então, a gente tem um índice bem mais baixo de aprovação dos etíopes israelenses no exame de Bagrut, que é quando você termina o ensino médio, né? Aprovação do ensino médio, e também de entrada na universidade, né? Então, assim, e o índice de pobreza na comunidade etíope é muito alto, assim, em comparação proporcionalmente, né? Ele é super representado no índice a porcentagem de etíopes pobres é muito gritante, né? Então, você tem vários elementos que configuram, né, que criam um perfil dessa comunidade, e que, nesse sentido, a gente consegue estabelecer semelhanças, por exemplo, com a nossa realidade no Brasil, né, com a situação do negro brasileiro. Só que com a diferença, né, que eles chegaram em Israel enquanto cidadãos, né, e as questões são bem complexas, porque, assim, a gente, né, muitas vezes eu estava trabalhando nas reportagens também sobre como repercutiu essa questão do jovem, do Solomon Teca, que foi assassinado, e a gente vê como que muitas vezes se estabelecem paralelos quase que imediatos com a situação nos Estados Unidos, com a situação no Brasil, né? E muitas vezes a gente não atenta um pouco para a maneira como funciona a compreensão etíope também dessa ideia de negritude, né? Será que a gente pode fazer um paralelo direto com Black Lives Matter? A gente consegue fazer um paralelo direto com o Brasil? Como que eles estão percebendo? Como que eles se veem, né? E como que a gente pensa a negritude no contexto israelense também, né? Então, Minha interessante percepção é que a gente não pensa a negritude no contexto israelense. Não, então, mas a questão toda é a seguinte, por exemplo, isso me chamou muita atenção, né? Porque, assim, por mais que eu tenha começado o trabalho pensando um pouco sobre, assim, com viés, né, com pensamento de pensar um pouco essas relações, e lógico que a questão racial ia entrar, eu não queria tomar de barato essa questão racial, eu queria ver como ela funcionava na prática, né? E isso me permitiu compreender a maneira como essa questão se funciona também no contexto israelense, de uma maneira não achatar a análise, por exemplo, a gente pensar que
né, é negritude, e é tudo igual, né? Então, uma coisa que fica claro é que, assim, e eu achei genial, porque foi algo que apareceu durante a pesquisa, é que muitas vezes, em momentos de manifestação etíope, né, você vê manifestações, a expressão de opinião, né, de judeus Mizrahim, né, são judeus orientais, né, judeus do Oriente Médio, oriundos do Oriente Médio ou do Norte da África. Então é um grupo bem heterogêneo também, né? Você vê a expressão deles falando assim, se identificando com aquilo que os judeus da Etiópia estão chamando de racismo, de gizanut, né? Então, assim, você vê, e é interessante a gente observar a maneira como o conceito de racismo em Israel passou por uma transformação gritante nas últimas décadas, né? Então, enquanto no início, né, logo que o Estado de Israel foi criado, era tabu falar em racismo, né? Até por conta de tudo que tinha acontecido durante a Shoah e toda a experiência traumática, né, pela qual o povo judeu passou. E depois disso, por conta da declaração da ONU, né, que fazia uma associação direta entre sionismo e racismo, com base na experiência dos palestinos, da relação entre palestinos e israelenses, né, que foi traumática também para Israel. E a partir da década de 80, você começa assim, era muito comum você usar o conceito racismo em Israel para falar da relação entre palestinos e israelenses, né? A gente tem a experiência, por exemplo, dos Panteras Negras, né? Dos judeus da Mizrahim, os Pantera Shorim, na década de 70. Eles se associaram, eles criaram um paralelo, né, com a experiência dos norte-americanos, né, durante a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, a gente vê assim, que a concepção do racismo, né, o que antes era tabu, passou a ser utilizado para se referir a relações e discriminações entre grupos judeus, né? Uma questão bastante complexa, né? Uhum. Sim. Paula, você trouxe informações que eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes talvez não conhecesse. Essa questão das categorias, eu mesma não sabia que era assim tão específica e definida na sociedade israelense. A gente queria agradecer muito a sua participação nesse episódio do podcast e dizer que você é sempre bem-vinda. Obrigada, foi um prazer, agradeço bastante o convite e o convite do Ibe, do Daniel, e eu acho que é super relevante, eu estava dando uma ouvida nos episódios, fiquei super empolgada, achei super legal. Muito obrigada, viu, Paula? Até uma próxima. Obrigada, tchau, tchau. Até. Bom, no Ibe Indica de hoje a gente vai falar sobre uma série da Netflix que não tem a ver com o judaísmo e com os judeus etíopes, mas com racismo no geral. É a série Os Olhos que Condenam, é uma história de 1989, em que uma mulher de 28 anos foi estuprada no Central Park enquanto ela corria, e nesse mesmo dia alguns jovens negros se encontravam aí num lugar perto como plateia de uma briga que acontecia entre dois homens. E 5 desses rapazes, que tinham entre 13 e 16 anos, foram pegos e acusados de cometer o crime que eles não cometeram. Isso também fala muito sobre um contexto racista em que você procura um culpado e esse culpado é muitas vezes de uma minoria excluída, e também me remete muito à história que a Amanda contou durante o podcast sobre, enfim, esse etíope que ela conheceu e que de cara uma menina ficou assustada em ir para algum lugar com ele. Eu acho que o racismo estrutural, o primeiro passo é a gente admitir que, como branco, a gente, 99,9% das vezes, a gente é racista. A gente cresceu tendo medo dos negros e culpando os negros pelo medo que a gente sente da violência, especialmente em grandes metrópoles. Atira a primeira pedra quem mora em São Paulo e Rio de Janeiro e alguma vez estava passando numa rua e você cruzou com um negro e não sentiu medo. Isso é o racismo estrutural e tem muito a ver com tudo que a gente estava conversando. E acho que essa série eu ainda não vi, mas a Amanda já falou aqui que já começou a ver, né, Amanda? Sim, vi o primeiro episódio e achei pesadíssimo, inclusive. E eu prometo que eu vou começar a ver e quem sabe a gente discuta isso mais tarde. Até a próxima!